Olá, boa noite a todos. Que a graça, a paz do Senhor Jesus, o bendito Deus, esteja com a sua vida. A você que pela internet também nos acompanha, nós somos a Igreja Batista Interlagos 2, uma congregação da primeira Igreja Batista de Linhares, no estado do Espírito Santo, no Brasil. Seja muito bem-vindo de qualquer lugar do mundo onde você estiver acompanhando esse culto. Nós somos filiados à Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, e assim, portanto, defendemos uma declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Seja bem-vindo. Somos uma igreja simples, de um culto simples, mas com profundidade espiritual, de quebrantamento de vidas no altar do Senhor. Uma igreja séria, uma igreja comprometida com os valores do reino. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a todos que aqui estão presentes nesse momento e aos irmãos da nossa igreja que pelo canal do YouTube também estão cultuando ao Senhor, não assistindo a um culto, participando desse momento. Fique de pé e vamos orar ao Senhor nesse instante em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir uma irmã que pudesse pegar o microfone aqui. É possível, Pedro, que alguém venha aqui pegar o microfone? Então eu vou pedir ao João Lucas, líder do Ministério Jovem, que pudesse aqui fazer uma oração intercedendo por esse culto nesta hora, intercedendo por cada um que estiver acompanhando o culto de casa, as crianças, os adolescentes, os irmãos acima de 60 anos, alguns ainda estão aguardando a oportunidade de retorno. Oremos ao Senhor. Oramos, Pai, que está no céu. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida, Pai. E agradeço, Senhor Deus, por estar na tua casa, Senhor Deus, para louvar e agradecer o teu santo nome, Deus. Abençoe, ó Pai, cada vida, Senhor Deus, que está aqui presente, Senhor Deus, cada família, Senhor Deus. Aquela, Senhor Deus, que está acompanhando os seus lares também, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, e que elas possam estar cultuando o Senhor, Deus, juntos com a sua família, Deus. Abençoe o Instituto, Senhor Deus, que o Senhor possa estar falando conosco, Senhor Deus, que possa estar falando ao nosso coração, Deus, usando o pastor, Deus, como meio de transmitir a tua palavra, Deus. Abençoe também, Senhor Deus, com saúde, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar restaurando a saúde, Senhor Deus, dando vigor de vida a eles, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Esta é a oração que eu faço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Dizemos a todos que esta igreja segue protocolos de segurança para manter o distanciamento, bem como todos os requisitos necessários para a segurança de todos os presentes. Mantemos o distanciamento necessário para a maior segurança de todos e assim cumprimos essas regras, mantendo os nossos cultos presenciais, com portas abertas e assim livres para cultuar ao Senhor. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Novo Testamento, Romanos, capítulo 3. Capítulo 3. Marque esse texto e, se possível, já identifique o capítulo 10. Para uma dinâmica melhor da leitura. Será Romanos 3, verso 23 e Romanos capítulo 10, versículos 12 e 13, uma leitura sequencial. Romanos 3, 23 diz as Escrituras: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você pode repetir esse versículo comigo? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí o texto de Romanos capítulo 10, versículos 12 e 13. Acompanhe esta leitura, por gentileza. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos repetir esta última frase: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É nisso que cremos, na palavra de Deus. Ela é a que norteia a nossa fé
direciona as nossas vidas. E assim, a Deus que nos criou e nos deu a sua palavra, a Ele louvamos, a Ele exaltamos, a Ele glorificamos. Louvemos ao Senhor com os cânticos congregacionais. Ele nos colocou numa aliança que não é qualquer uma, é uma aliança eterna, firmada e forjada no Calvário, pelo seu sangue, pelo seu corpo, ali sofrendo a dor do sofrimento da humanidade, para nos colocar nessa nova e eterna aliança. Fique de pé e louve ao Senhor de todo o seu coração. Alegre seu coração. Há um ditado popular, não bíblico, mas que é muito pertinente, muito antigo, que dizia assim: quem canta, seus males espanta. E a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, o coração alegre deixa o rosto mais vivaz, tem mais alegria, mais disposição e diminui as rugas, viu gente? Então vamos orar e vamos louvar, celebrar a Cristo, eterna, infinita, inquebrável aliança. Louvemos ao Senhor. Infinita, inquebrável aliança, um compromisso tão profundo. Ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo em sua vida e seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo na verdade, somos um, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna. Nós somos um, na graça de Jesus, nós somos um, no amor de Deus o Pai, nós somos um, na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna, nós somos um. Eterna, infinita, inquebrável aliança, um compromisso tão profundo. Ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo em sua vida e seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo na verdade, somos um, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna. Nós somos um, na graça de Jesus, nós somos um, no amor de Deus o Pai, nós somos um, na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna. Nós somos um, em uma aliança eterna. Nós somos um, em uma aliança eterna. Nós somos um. Sabemos, nós somos um em Cristo Jesus. E ali onde Ele morreu na cruz do Calvário, trazendo assim a reconciliação do homem para com Deus. E a partir desse momento em que nós o aceitamos como Senhor das nossas vidas, nós assim começamos a viver o melhor dEle, o melhor de Deus. Clame ao Senhor nessa hora. Expresse seu amor para com Ele, a sua gratidão para com esse Deus maravilhoso. E viva o melhor de Deus em suas vidas.
Oh meu Deus, posso ir mais alto. Oh meu Deus, posso ir mais alto. Como águia eu vou voar. Como águia eu vou voar. Oh meu Deus, posso ver mais longe. Oh meu Deus, posso ver mais longe. Como águia vou enxergar. Muito além do que eu imagino, muito além do que eu sonhar. O meu Deus faz o impossível. Eu vou voar. Oh meu Deus, posso ir mais alto. Oh meu Deus, posso ir mais alto. Como águia eu vou voar. Como águia eu vou voar. Oh meu Deus, posso ver mais longe. Oh meu Deus, posso ver mais longe. Como águia vou enxergar. Muito além do que eu imagino, muito além do que eu sonhar. O meu Deus faz o impossível. Eu vou voar. Em Deus esperarei e me renovarei. Com Deus eu correrei e não me cansarei. Em Deus esperarei e me renovarei. Com Deus eu correrei e não me cansarei. Estou subindo, vou prosseguindo. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Eu acredito no impossível. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Oh, 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 oh. Em Deus esperarei. Em Deus esperarei e me renovarei. Com Deus eu correrei e não me cansarei. Em Deus esperarei e me renovarei. Com Deus eu correrei e não me cansarei. Estou subindo, vou prosseguindo. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Eu acredito no impossível. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Oh, 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 oh. Estou subindo, vou prosseguindo. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Eu acredito no impossível. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Estou subindo, vou prosseguindo. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Eu acredito no impossível. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Oh, 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 oh. Pode sentar-se. Sabemos que as nossas lutas são grandes, são imensas, mas nós temos a certeza que o Senhor sempre está conosco, né? Sempre tem nos ajudado, sempre tem estendido as suas mãos, né? E nós temos um Deus que jamais irá nos abandonar, né? Mesmo que as coisas não vão bem, as circunstâncias não nos permitam enxergar o além, mas nós assim enxergamos o melhor de Deus e sabemos que esse Deus tem o melhor a nos oferecer, né? E mesmo que as coisas não vão muito bem na nossa vida,
mas nós entendemos que existe um Deus que pode todas as coisas e Ele jamais irá nos abandonar, né? Para o impossível acontecer na nossa vida. E assim como Ele tem feito todos esses dias, nos sustentando dia após dia, Ele jamais irá nos desamparar. Louve a Ele. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor, nós te adoramos nessa noite, porque maravilhoso é o teu nome sobre as nossas vidas. A ti pertence todo louvor, toda adoração. O Senhor é um Deus que cuida de nós, que nos ama, mesmo nas nossas imperfeições. Nós te adoramos, porque tu és fiel para conosco. Prova disso é a nossa existência neste dia, o cuidado do Senhor. E neste momento nós estamos aqui como igreja reunida, corpo de Cristo, para declarar, usando as nossas vozes, declarar além desta máscara, além deste templo feito por mãos,
que só Tu és o Deus da nossa salvação por meio de Jesus. Louvado seja o Teu nome para todos sempre. É o que pedimos ao Senhor e entregamos as nossas vidas em louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos diz que, pois eu sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Amém? Possamos seguir firmes, trilhando sempre, firmados na rocha que é o Senhor Jesus, sem desistir jamais, porque a vitória é certa e ela está perto. Amém? Louve a Deus comigo nesta música, que falou muito ao meu coração. Quantas vezes choras em silêncio e reclama por não ter ninguém para ouvir. Você diz vai tudo bem, mas por dentro vês o mundo desmoronando sobre ti. Mas ouça agora o que o teu Deus te diz. Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. Esse deserto, essa prova vai ter fim. Eu sou a porta de saída, solução. Olha pra mim, antes que o teu limite venha a terminar. O meu socorro, a minha provisão vai chegar. A tua história não acaba aqui. Sou teu Deus, acalma a tempestade e o temporal. Com uma só palavra muda o curso do tempo, pra te fazer triunfar. Sou teu Deus, caminho sobre as águas, vem me encontrar. Pois não existe nada que possa parar os passos de quem tenha fé em mim. Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. Esse deserto, essa prova vai ter fim. Eu sou a porta de saída, solução. Olha pra mim, antes que o teu limite venha a terminar. O meu socorro, a minha provisão vai chegar. A tua história não acaba aqui. Sou teu Deus, acalma a tempestade e o temporal. Com uma só palavra muda o curso do vento, pra te fazer triunfar. Sou teu Deus, caminho sobre as águas, vem me encontrar. Pois não existe nada que possa parar os passos de quem tenha fé em mim. Aleluia. Ninguém pode calar a tua voz. Sou poderoso pra te defender. Não há o que eu não possa fazer. Aquele que mantém a fé em mim. Ninguém pode calar a tua voz. Sou poderoso pra te defender. Não há o que ninguém possa fazer. Aquele que mantém a fé em mim. Sou teu Deus. Com uma só palavra muda o curso do
Então, um dia de uma tempestade muito forte, e o barco dos discípulos estava no meio da tempestade, e eles desesperados com a fúria do vento da tempestade, e Jesus disse: vento, aquieta-te, mar, acalma-te, e ele faz a calmaria no meio do mar. Essa canção interpretada por Érica nesse momento, Deus que acalma a tempestade. Aí os discípulos, atônitos, ainda tentando conhecer um pouco mais o seu mestre, quem é este que até o mar, as águas do mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse que com uma palavra controla a fúria da natureza? Impressionante. Esse é o Senhor Jesus, que nos projeta para uma nova vida nele, que nos levou a esta condição de estarmos ligados nesta nova aliança eterna, forjada pelo seu sangue na cruz do Calvário. Esse mesmo Jesus que apresenta o evangelho dele, e a palavra evangelho, ela significa a boa nova para a humanidade, a boa nova de salvação. Esse é o sentido, não só uma boa notícia qualquer, mas a boa nova de esperança verdadeira para o ser humano. E que esperança é essa? Que boa notícia é essa? Qual era a condição do homem para que ele precisasse desesperadamente de uma boa notícia sobre a salvação da sua alma? O Evangelho é inclusivo, o Evangelho para todos os que. E aí vamos abrir a Bíblia nesse texto de Romanos que lemos há pouco, para lê-lo novamente. É um exercício didático de aprendizado para que a gente guarde na memória, reler aquilo que lemos e rever aquilo que vimos e ouvir novamente o que ouvimos. Romanos 3, verso 23, dá uma ajeitada aqui, a minha máscara está embaçando meu para-brisa, e sem ele eu não enxergaria a letra da Bíblia. Diz assim as Escrituras: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. O Evangelho é inclusivo porque toda a humanidade está excluída, não de um projeto social. O Evangelho não tem um apelo de teologia da libertação. Nos idos dos anos 60, começou a desenvolver-se entre alguns segmentos religiosos cristãos, alguns teólogos passaram a trazer esta temática da teologia da libertação, que trouxe muitas coisas de distorções ao Evangelho. A frase é até bonita, né? Teologia da libertação, liberdade, mas uma abordagem tipicamente social, com uma ideologia político-social, e de uma inclusão que não é a bíblica, e por isso trago essa temática numa distinção do Evangelho que é inclusivo. Essa palavra está na moda, está na boca dos segmentos seculares, e nós acabamos por sofrer algum tipo de pressão, se não influência, destas ideologias pós-modernas ou hipermodernas. O Evangelho é inclusivo para todos, primeiramente porque todos estão excluídos. O que diz as Escrituras? Todos pecaram e destituídos, removidos, retirados estão da glória de Deus. Todos nós já nascemos pecadores, todos nós já nascemos
condenados. E isso não é culpa de Deus não, viu gente? Deus não é o culpado disso não, o culpado disso é nós mesmos, seres humanos. O que Deus fez foi remover a possibilidade da culpa para todo aquele que crê. E aí nós vamos caminhar um pouco mais sobre esta expressão, o Evangelho, que é inclusivo para todos. Então, por que é para todos? Porque todos estão perdidos. Toda a humanidade pecou. Por isso mencionei que a palavra Evangelho, no sentido mais central do seu conceito, é aquela boa notícia que o profeta Isaías havia anunciado. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que estava completamente perdido, sem saber para onde ir, sem conseguir enxergar nada em lugar nenhum, no sentido espiritual, o homem completamente sem esperança, vivendo sem um propósito para a eternidade, esta raça humana, esse povo, esse ser humano, então encontrou a esperança, o Evangelho de Jesus. Estava perdido, passou a ter solução. O que não tinha solução passou a ter. O que estava sem nenhuma perspectiva passou a ter uma perspectiva real, concreta, verdadeira. Não uma incerteza, não um talvez, mas uma certeza. O Evangelho é inclusivo porque todos estão perdidos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o que nós merecemos justamente pela nossa existência é a morte. E a palavra morte, ela então tem um significado biológico, natural, o cessar do fôlego de vida nesse corpo mortal, do qual todos nos livraremos um dia. Mas há um outro sentido bíblico, existencial, antológico, eu diria, para o conceito de morte, separação entre o homem criado e Deus, o Criador. Separação eterna, sem mais nenhuma outra chance. Então, morte eterna é que, uma vez deixando esse corpo mortal, por qualquer circunstância que seja, nós, se morrermos sem Cristo Jesus, estaremos condenados à eternidade sem Deus. E aí nos leva a afirmar outra sentença bíblica indispensável para o seu conhecimento, que para a eternidade há céu, está para sempre com Deus na eternidade, e há o inferno, está para sempre sem Deus na eternidade. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós sabemos de experiência e de percepção de vida, tudo o que nós conhecemos é finito. Os cientistas dizem que quando nós nascemos, já começamos a morrer. As células do corpo, os neurônios, a gente já começa, tem o ápice do desenvolvimento natural, mas tudo vai sendo um processo para um curto tempo. Eu ouvi recentemente uma frase, achei muito interessante, num filme, que no filme o pastor celebrando uma cerimônia, ele disse assim: você já reparou que em todas as lápides, acima do epitáfio, acima da frase textual da lápide nos cemitérios, tem a data do nascimento e a data do falecimento? Todas têm, pelo menos na cultura ocidental cristã. Então, entre a data do nascimento e a data da morte, é o tempo que nós temos de vida. É um pequeno espaço. E é nesse pequeno espaço que nós somos contemplados com a mensagem do Evangelho, que é incluir as pessoas, porque todos pecaram, e o salário do pecado é a morte.
Portanto, todos merecem a morte eterna. Porém, a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus, de graça, entregue, sem merecimento, sem ter feito nada para receber, porque o salário é aquilo que você recebe pelos seus dias de trabalho. Então, você trabalhou aqueles dias, o compromisso do seu contrato, da sua carteira, é que no final do mês, na data prevista pela empresa, você há de receber aquele valor referente aos dias trabalhados. Então, justamente recebe a sua paga. O salário do pecado é a morte. Então, o que nós merecemos justamente por tudo que nós somos, seres humanos perdidos, caídos, excluídos da graça de Deus, é a morte eterna, está para sempre sem Deus. Porém, a Bíblia dá o sinal do Evangelho, que quer levar o ser humano a uma inclusão, diferente do que se diz aí fora sobre inclusão, uma inclusão espiritual. Dizer, olha, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Porém, se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é um detalhe importante. É em Cristo Jesus que nós temos a vida eterna. Você percebe que tudo isso nos leva a compreender como tudo que fazemos como crente é importante, que Jesus esteja no centro. Por que missões é importante? Acabamos de encerrar uma campanha agora, ainda estamos em franca ações ainda durante as primeiras semanas de abril, aguardando respostas de ofertas dos irmãos. Aliás, você que nos acompanha, quiser contribuir também, entre em contato conosco, oferta missionária. E aí, por que missões é importante? Porque todos precisam conhecer que a única maneira de ser liberto da morte eterna, a única maneira de receber a mensagem da esperança do Evangelho, a única maneira de não receber a paga do salário da morte, do pecado, a única maneira de receber o dom gratuito de Deus é em Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Portanto, somente por meio de Jesus se pode receber a salvação da nossa alma. Todos. Romanos capítulo 10, que lemos também agora há pouco, nos diz a seguinte orientação dos versos 12 e 13. Romanos 10, 12 e 13, assim diz as Escrituras: pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que mensagem poderosa. Sabe quem escreveu isso? Inspirado pelo Espírito Santo, que agora nos chega para nos iluminar a mente e a compreensão. O apóstolo Paulo, um homem que antes de conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, o perseguia. Paulo, o apóstolo Paulo, agora aqui, era discípulo de um grande mestre rabino judeu, que na morte de um crente em Jesus, Estevão, quando acontecia a sentença de morte por apedrejamento de uma maneira muito injusta do ponto de vista espiritual, não havia crime naquele rapaz. E aí Paulo estava assistindo à morte do apedrejamento, por apedrejamento de um servo do Senhor, antes da conversão dele. E ele então tinha autoridade para encontrar, investigar, procurar, fazer um dossiê para encontrar cristãos nas províncias da Judéia, no Império Romano. E ele ia com um grupo de soldados, e ele encontrava nas cidades, ele investigava, ele tinha informantes, e os informantes faziam, entregavam, delatavam os seus compatriotas da cidade, aqueles que eram cristãos, e ele então
mulheres, crianças, homens, idosos, que fosse, ele os levava de forma coercitiva e violenta, até que um dia este, que perseguia os cristãos, que maltratava mulheres e crianças, que era temido por onde ele chegava, enquanto ia numa diligência, em uma de suas diligências, teve um encontro pessoal com Jesus. O próprio Senhor Jesus lhe apareceu, e naquele momento ele disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo tem uma experiência tremenda de conversão com o Senhor. Provavelmente quase todos aqui que estão nos acompanhando devem conhecer a história dessa conversão fantástica. E aí ele passa, segundo os historiadores e pregadores do mundo inteiro, esta frase: de perseguidor a perseguido. Há séculos essa frase é repetida nos púlpitos, mundo afora. De perseguidor a perseguido. Este homem que estava excluído da graça de Deus, como toda a raça humana, totalmente religioso, porém não convertido. Entenda isso. É possível que você e eu sejamos religiosos, moralmente equilibrados, defensores de valores cristãos. Podemos ser pessoas de uma postura ilibada diante da sociedade, contudo, não sermos crentes em Jesus, não sermos convertidos. E aí, este homem bem religioso, Paulo, perdido, excluído da graça de Deus, se torna um crente confesso. E ele diz então, nesse capítulo 10 de Romanos, verso 12 e verso 13: não há distinção entre judeu e grego. Ele está falando dele também, ele que fazia distinção, ele que dizia quem prestava, quem não prestava. E ele chega então nessa experiência de conversão, ao ponto de escrever essa carta e dizer para aqueles irmãos na cidade de Roma: olha, não há distinção, Deus não faz acepção de pessoas. Meus queridos irmãos e amigos, existem grupos pelo mundo afora, e no Brasil não é diferente, que querem nos taxar, nos estigmatizar, a nós crentes em Jesus, como pessoas que excluem os outros, como grupos que fazem acepção de pessoas. Abra um parênteses para meia culpa. Infelizmente existem muitos cristãos, ou pseudo-cristãos, gostaria de entender que são cristãos que ainda não amadureceram e não conheceram a plenitude da graça do Senhor Jesus, estão começando a caminhar na fé cristã. Mas existem cristãos, sejam nominais, sejam cristãos verdadeiramente convertidos, que muitas vezes deixam a desejar, que muitas vezes fazem acepção de pessoas, criam um pacote de moralidade cristã e mergulham numa experiência religiosa tal qual aqueles fariseus dos tempos de Jesus, que também se achavam muito religiosos, muito espirituais, e aí faziam distinção: eu sou crente fiel, eu sou firme. Aqueles ali, e faziam distinção. Existem hoje também. Há muitas igrejas que decepcionam e se tornam pedra de tropeço. Há muitos crentes que se tornam pedra de tropeço para algumas pessoas. Pessoas que, assim como você e eu, chegaram na igreja calejadas, machucadas, algumas destroçadas em sua alma. Muita gente ferida, e foi na igreja buscar um fio de esperança, que ouviu, que alguém comentou, que viu um colega, um parente, e disse: poxa, esse meu amigo, esse meu parente, essa minha amiga,
ele parece ser diferente, eu vou procurar esse caminho, e às vezes procurou numa igreja, mas o diabo também é muito sagaz, nós sabemos disso, e colocou esse pobre coitado, quebrado, dilacerado em sua alma, sentado ao lado de um fariseu cristão dos tempos modernos. E aí, já se dá para imaginar, primeira olhada, vou chegar mais para lá, esse rapaz ou essa moça, olha o cabelo, verde, olha a sobrancelha, raspadinha, e só pensando, aí o culto acontecendo, todo mundo louvando, e eu só reparando, ó, futuro com o irmão, diz, ó, olha aquele que entrou na igreja agora, cachaceiro, olha aquela dali, só pelas tatuagens já deu para perceber, né? E aí criamos o estereótipo, e essa pessoa já vem meio que constrangida. Às vezes um irmão da igreja fez isso aqui há meses, tentando trazer aquele amigo, aquela amiga para os pés de Jesus, e fala bem da igreja, que os irmãos são maravilhosos, aí senta num banco da igreja, ou no pátio da igreja, alguém já vem, já cruzando os braços, e olha de cima e embaixo, vira, já vai para a cantina, ô irmão, glória a Deus, Pai do Senhor, e nem olha na cara daquele cidadão que acabou de entrar ali, porque olhou para o exterior. Infelizmente, isso pode acontecer. Fecha aspas, perdão, fecha parênteses. Mas há muitos grupos que são injustos com igrejas cristãs sérias, crentes comprometidos com o Evangelho, e querem taxar a igreja do Senhor Jesus, as comunidades cristãs locais, como igrejas que são pessoas que fazem distinção, acepção de pessoas. Igreja é isso aí, ó, não ama. Igreja é do ódio, porque não aceita isso, não aceita aquilo. Palavras que Satanás vai colocando na boca de muita gente, a gente não presta atenção, não. A gente não, presta atenção, irmão, a gente não dá ouvidos. O crente não pode dar ouvidos a palavras que o diabo coloca na boca dos outros. Estão falando da sua igreja? Estão falando de algum irmão em Cristo? Que os crentes, porque esses crentes, porque a igreja, um bando de gente ignorante, virando até mau costume, né? Nem está precisando, passa também. E vão falando dos outros, dos crentes. Nós somos uma igreja de Cristo Jesus, e o Evangelho é para incluir. Diz o texto sagrado, não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E aí o verso 13, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor, por favor. Invoque o nome do Senhor. Misericórdia para a sua vida. Você que já é crente em Jesus, um dia não foi crente, porque nós sabemos que ninguém nasce crente. Acabamos de ver na Bíblia aqui que todos nascemos excluídos da glória de Deus. Mas um dia você clamou, você invocou o nome do Senhor, você olhou para si mesmo, para si mesma, e percebeu: miserável homem que eu sou, eu preciso de Jesus, eu preciso dar uma guinada na minha vida, eu preciso dar um 180 graus. Alguém fala 360, mas alguém já me ensinou que 360 você vai e volta para o mesmo lugar, então dá 180, para radicalizar, mudar mesmo. Vida nova, você precisa de vida nova em Cristo Jesus, e você fez isso, clamou: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Evangelho da graça é para todos. Todos quem? Os que creem. O Evangelho é inclusivo.
Então não adianta nenhum grupo venha dizer para nós, escrever qualquer artigo em jornal, em rede social, onde quer que for publicar e dizer, a igreja exclui as pessoas, a igreja, esses cristãos fazem acepção de pessoas. A gente aceita qualquer um que esteja doente, porque nós chegamos aqui doentes também, da alma. Eu quero dizer aos irmãos aqui, nós precisamos receber qualquer um aqui nas portas da nossa igreja, qualquer pessoa doente da alma. Agora, se entrou, é para ser tratado, curado, restaurado, não aos meus moldes, não no meu tempo, não no seu tempo, na sua maneira, mas nos moldes daquele que nos levou a esta nova vida. É a posologia da receita da terapia de Jesus. É Ele que vai tratar, é Ele que vai curar. Você é instrumento, deve ser. Você é técnico de enfermagem, é enfermeiro, é médico? Não. Você é usado como instrumento. O Espírito Santo de Deus é o médico, é o enfermeiro, é o que trata, é o que cura, é o que restaura. Você é apenas um canal de Deus para abençoar. E enquanto você abençoa, você é abençoado também, ao mesmo tempo. O Evangelho da Graça é para todos os que creem. Vejamos aqui ainda no texto de Romanos capítulo 10, versículo 4. Pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Entendeu? Porque o Evangelho é inclusivo para todos os que creem. É isso que está escrito aqui. Cristo é o fim da lei, ou seja, é Ele que de fato tem nele a aplicação de toda a lei do Velho Testamento. Está nele, no Evangelho da Graça, para todo aquele que crê. É Jesus quem justifica. Significa, é Jesus que faz com que o homem se torne justo diante de Deus. É pelo mérito de Jesus, não pelo justificado, mas por aquele que justifica. Precisamos compreender isso. João capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 46. Diz as Escrituras, João capítulo 12, verso 46, eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Preste atenção que eu disse agora há pouco, a igreja é o hospital para receber todos aqueles que são doentes para serem tratados, assim como nós entramos doentes, carcomidos pelo pecado, dilacerados em nossa alma, com as nossas feridas, com as nossas culpas, com os nossos complexos, com todo o nosso remorso espiritual, para que pela conversão em Cristo, mudança de vida, nova vida em Cristo, tudo se fez novo, dos pensamentos aos lábios, das palavras aos sentimentos, das habilidades naturais aos dons espirituais, Deus nos faz nova criatura. E todo aquele que crê, não permaneça nas trevas. Então aqui o texto está claro, pois há uma transformação. Todo aquele que crê em mim, não permaneça perdido, sem saber para onde vai. Trevas significa essa concepção de você não ver o que tem ao seu redor, está perdido, não sabe para que rumo tomar. Portanto, este evangelho, ele é inclusivo para todos os que creem e que não permanecem nas trevas. Portanto, quando se abre as portas da igreja, e a igreja como hospital para receber a todos como estão, e há um hino do cantor cristão muito bonito, que diz assim: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Ele diz: eu nada tenho a oferecer,
as minhas culpas grandes são, mas eu venho como estou. Mas esse evangelho inclusivo é para virmos como estávamos ou como estamos, é para você vir como está, para você abrir a Bíblia do jeito que você está, para você começar a orar e ler a Bíblia da maneira como está, não esperar mudar a sua vida para começar a caminhar com Jesus, é caminhar com Jesus para que Ele mude a sua história, pois Ele disse: eu sou o caminho. Então caminhe com Jesus, e Ele vai te conduzindo fora das trevas, fora da incompreensão deste mundo, e você começa a perceber, começa a ver a luz do Senhor Jesus, vai dissipando as trevas do pecado, aquilo que você fazia, achava, tem nada a ver, isso é bobagem, é bobeira, isso não tem problema. Quando você tem um encontro pessoal com Jesus, a luz de Jesus começa a brilhar, e você começa a se policiar, você começa a perceber, acho que não é legal fazer isso falar desse jeito, acho que não é de Deus, uma coisa entre você e Deus. Nós também não podemos, não devemos, a gente tem que segurar a nossa língua, às vezes é difícil, porque às vezes a gente quer jogar o que já temos de bagagem moral para cima das costas dos outros, e não deve ser assim, e às vezes a gente vai com muita dureza, repreendendo aquele irmão novo convertido, censurando o jeito dele fazer, muito forte, e a gente precisa ter mais misericórdia e mais graça. Uns têm mais facilidade, outros nem tanto. Vamos caminhar com todos. Não perceber que o evangelho, eu venho como estou e fico do jeito que eu estou, não muda nada. Esta igreja não é da porta larga para entrar e ficar, é da porta estreita para abandonar, deixar fora, jogar de cima de si as coisas que não são de Deus. Romanos 1, verso 16. Romanos capítulo 1, você que está em casa, mais aconchegante, não deixa de pegar sua Bíblia, não, e lê-la também. Romanos 1, 16, está escrito: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Ora, Paulo está dizendo que ele não tem vergonha do Evangelho. Aquele que era o perseguidor, agora perseguido, não tem vergonha do Evangelho. O Evangelho é para todos, ele é inclusivo, para uma atitude de renúncia, de vida com Deus. Outro texto, João 3,15, Evangelho de João, voltemos a ele, capítulo 3, verso 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então eu pergunto, o Evangelho é só para alguns? Alguns poucos? Já viu aquela frase bacana que alguém diz assim: rapaz, você conhece fulano? Conheço, claro, gente boa para chuchu, gente bacana. Aí a outra fala assim: não é, rapaz, eu sei, gente boa demais. Puxa vida, praticamente crente, só falta se converter, falta tudo que precisa. Às vezes a gente acha que o Evangelho é para essas pessoas boas que a gente conhece, somente. Fulano de tal, ele quer ler a Bíblia, quer estudar a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia com ele quer gente boa. Não, eu tenho que ganhar esse rapaz para Jesus, essa amiga, esse amigo, porque, nosso Deus, esse cara vai ser uma bênção na nossa igreja. Mas aí a gente passa por um ou outro, um vizinho, alguém totalmente fora do padrão, né? Fora do padrão, a gente pensa naquele ali, eu vou deixar um folheto com ele. Tem uma máscara aí, me dá uma máscara com um folheto. Bom, vou deixar lá, só. E a gente acha que aquele lá, o Evangelho é para todos. Está escrito aqui: todo aquele que crê tenha a vida eterna. O Evangelho é para todos, ele é inclusivo,
mas exige de nós uma posição. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Se é um hospital a igreja, as portas abertas para que as pessoas entrem e sejam tratadas, eu venho como estou, o evangelho é inclusivo, é para receber a todos, mas não significa que todos vão permanecer das mesmas atitudes e comportamentos. Há coisas que eu preciso renunciar. Lucas 9, verso 23 a 26. Jesus dizia a todos: se alguém, ou seja, qualquer pessoa, ele disse a todos, se alguém, qualquer pessoa, quiser vir após mim, percebe o evangelho da inclusão, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá, mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar a si mesmo? Pois quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Você tem vergonha das palavras de Jesus? Você tem vergonha de Jesus? Ele diz que no fim ele também vai se envergonhar de você, se você tiver vergonha de Jesus. Eu tenho vergonha de ir para a igreja, eu tenho vergonha de... porque as pessoas ficam falando, os crentes, tem tanta piada com crente, tem até crente que faz piada com crente, tem até crente que compartilha piadas ridicularizando outros crentes, ridicularizando outras igrejas. Então eu tenho vergonha, eu até queria, que eu vejo, aí olha para você e fala, eu vejo você, sua vida tão organizada, ordeira de Deus assim, eu queria ser crente com você. Mas eu tenho vergonha de ir para a igreja. As pessoas começaram a falar, porque eu fui uma vez e minha família começou a falar, lá, agora tu virou crente, ó. Como é que você vai para a igreja? Não tem nem roupa para ir para a igreja. E essa semana eu vi também, já uns tempos atrás, uns anos atrás, uma propaganda na TV, de loja de roupa, assim, saia evangélica, tantos reais. Eu fiquei, interessante, saia evangélica, curioso, mínimo curioso. Sabe, como assim? Óbvio que tem roupas decentes, é isso que eu entendi da propaganda, mas essa distinção, bom, é a roupa que vai definir o evangélico. Eu fico pensando, irmãos, que às vezes a gente mostra alguma coisa, mas tem outras atitudes, comportamentos que serão vergonhosos diante de Deus, e Deus está vendo, e os outros não. E aí a Bíblia está dizendo aqui que o evangelho da inclusão é renúncia. Renúncia. Esse texto é claro. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então, a inclusão que se fala de religião por aí afora, igrejas alternativas, já ouviu falar nessa expressão? Igrejas alternativas, que se aceita todo tipo de comportamento que não coaduna com a palavra de Deus, mas como o foco dessa gente é no indivíduo e não em Cristo, hoje pela manhã falei sobre isso, a questão do individualismo, como a importância é agradar as pessoas, que elas se sintam bem, que elas fiquem à vontade, que elas sejam bem recebidas, afinal de contas o evangelho é amor. Aí usam distorcidamente as verdades bíblicas. Então a gente tem que receber a todos. Não, a igreja tem que estar aberta para receber todo mundo do jeito que ela é. Se ela tem vícios, se ela tem comportamentos inadequados segundo a Bíblia, isso aí é questão de interpretação. Não, vamos receber todo mundo. Não precisa ter essas preocupações. Não é isso que a Bíblia ensina, não. O evangelho da inclusão é um evangelho que nos chama a uma responsabilidade. Jesus diz, você quer vir após mim? Quem quiser vir após mim, negue-se, tome a cada dia a sua cruz, renuncie a si mesmo, porque Jesus não pode ser só o Salvador que abençoa,
ele precisa ser o Senhor que determina, o dono, o proprietário. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de seguir a Jesus. Não tenha vergonha de tomar uma decisão, de procurar a igreja. Agora você está no módulo virtual, você pode aí ficar na segurança da sua casa sem ninguém te incomodar, mas você precisa sair do seu sofá, da sua cadeira, da sua poltrona, você precisa vir aqui. Você precisa estar aqui conosco. Você precisa se expor mesmo, para assumir um compromisso com Cristo, pois não há como ser crente de uma maneira individual, separada, e ser simplesmente um crente sem ninguém saber que você é crente. Você precisa assumir uma posição, e vai ser tratado e tratada por Deus. Eu e os irmãos aqui, todos nós estamos sendo tratados por Deus. Eu tenho muita coisa para ser consertada por Deus, os irmãos estão aqui, tem muita coisa para ser consertada por Deus. É por isso que a gente continua vindo, para aprender mais, para consagrar mais, para se quebrantar mais, para se arrepender mais e buscar mais uma vida com Deus. Não tenha medo. O Evangelho é para todos que acham a porta certa. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Verso 13 e 14, Mateus 7, 13 e 14, as duas portas. Então entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Ache a porta certa. Ache a porta estreita, ache Jesus, encontre Jesus nas Escrituras, convide a Ele para entrar na sua vida e ser o Senhor da sua vida. O Evangelho é para todos, ele é inclusivo. Irmãos, não deixe ninguém dizer o contrário, não deixe ninguém engolir você e taxar você de um crente. Você é crente, então você faz acepção das pessoas. Você é da igreja que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Quem são essa gente que fala da igreja, do que a igreja pode e não pode? O que eles conhecem da sua vida cristã? O que eles sabem da sua igreja? Qual é a sua doutrina? Eles conhecem alguma coisa? Estão aprendendo coisas distorcidas sobre a igreja. Ensine você a coisa certa. Nós não somos da igreja das coisas que não pode, não pode, não pode. Nós somos a igreja de libertos, de salvos por Jesus, daqueles que podem clamar ao Senhor em comunhão, daqueles que têm a quem recorrer na hora da angústia, daqueles que são sustentados por Deus e livrados por Ele na hora do sofrimento. Nós somos daqueles que conseguimos nos libertar dos nossos vícios, que não somos levados pelo ímpeto. Há muita gente assim, qualquer discussão na rua, a pessoa já se inflama, já parte para a briga. Outras não se controlam, qualquer coisinha fica nervoso e parte para a agressão. Quem são essa gente? Pessoas livres? É livre uma pessoa assim? Pensa bem comigo. É livre uma pessoa que não consegue dominar os seus instintos e as suas emoções? Que não consegue controlar-se diante de bebida alcoólica? Diante de um jogo de azar? Que só destrói a família, gasta o dinheiro da família e volta para casa sem o leite, sem nada? É livre uma pessoa assim? Eu sou livre, eu faço o que eu quiser, vou onde eu quiser. São pessoas aprisionadas, presas por si mesmas, nos seus instintos, nos seus vícios, nos seus maus costumes, e que numa hora de um desespero, outras pessoas são presas pela depressão, pela tristeza, e qualquer coisa que falam com ela, uma crítica, uma agressividade, elas se fecham, se derramam, se rasgam de sofrimento, se enfiam no quarto e ficam um dia sem falar com ninguém, ou vão para as redes sociais só expor a sua vida para quem não vai ajudar. São pessoas aprisionadas. Livre mesmo é quem em algum momento é ofendido e não revida na mesma moeda, não dá o troco na mesma moeda. Livre mesmo é quem ouve uma ofensa e sabe que aquela ofensa não é verdadeira, porque ele conhece a si mesmo e sabe em quem ele tem crido. Livre mesmo é quando você recebe uma crítica injusta, mas você sabe, o Deus
que conhece as suas obras. E isso então não vai te levar a revidar. Porque as pessoas para provocar sempre tem, né? E alguém para chegar para você e dizer, você vai deixar isso barato? É assim? Ele fala assim com você, você não vai fazer na ar, se fosse eu, ela quebrava a cara dele. Não tem? Quem faz isso? Ah, rapaz, você vai ficar nesse prejuízo? Vai lá e detona ele. Aí a pessoa, é isso mesmo, eu vou lá e vou detonar ele, porque ninguém faz isso comigo. Está sendo controlado. E não está percebendo que está escravizado. Mas aquele que é verdadeiramente livre, encontra a porta certa, a porta estreita, que conduz à vida eterna. São poucos que a encontram, hein? Você quer ser um desses felizados? Porque coisa boa, verdadeiramente boa, não está aí todo mundo achando, não. O que é realmente bom, pouca gente encontra. Procure. Encontre Jesus. Esse é o evangelho da inclusão verdadeira, bíblica, que chama o homem ao arrependimento, que diz ao homem, Jesus te ama. Jesus te ama como você está agora para que Ele transforme a sua vida. Não para você amoldar as coisas ao seu jeito, mas a sua vida precisa ser moldada pelo padrão de Cristo. Que Deus te abençoe. O evangelho da inclusão para todos os que creem e renunciam a si mesmos e entregam suas vidas a Jesus. Que Deus abençoe você. Nós vamos encerrar esse culto lembrando que a nossa campanha terminou domingo passado, mas as ofertas de missões mundiais precisam ser entregues. Se você ainda não entregou a sua oferta pessoal, faça isso. Procure o tesoureiro e entregue sua oferta. Se você já participou das cantinas, nós acho que temos duas cantinas para encerrarmos então. Tem sido um sucesso até aqui e não será diferente nas outras. Hoje foi uma bênção, né, Seni? Maravilha, 67. Ela se empolgou tanto que já falou 70 e não sei, e tarará. É a fé que ela tem e de repente se tivesse feito, teria vendido uns 80. Mas foi tudo, glória a Deus. Eu não pude comer, tá? Ainda estou me recuperando. Mas eu confesso que eu dei uma beliscadinha. Está gostoso. Enfim, irmãos, semana que vem tem mais, se Deus quiser. E não deixe de entregar suas ofertas. Nós estamos ainda com 2 campanhas para completar ofertas de som, aquelas ofertas, aqueles irmãos designados em 2 carnês de oferta. Então, não sei como está, não perguntei ao tesoureiro, nem ele me mandou recado nenhum. Ele está aqui, está me vendo e está de prova aí, que eu não estou passando indireta para ele, nem ele me mandou recado. Eu não sei como está, mas se você é daqueles 2 carnezinhos da oferta, mantenha atento aí à data para a contribuição, tá bom? Aniversariantes, segundo o nosso registro, não teríamos, mas eu soube que essa semana aniversariou o irmão Marcos, não sei se é essa semana que começa, semana passada, foi semana passada eu acho, né? Marcos Paulo. Alguém faz aniversário de hoje até sábado que vem? Aniversário de casamento tem alguém? De batismo? Não há? Fiquem de pé, vamos orar ao Senhor então, em nome de Jesus. Algum aviso, algum recado a mais? Não há? Oremos ao Senhor. Ó Deus, eu oro por nossas vidas que estamos aqui e pelos irmãos, amigos, familiares, quem quer que esteja acompanhando esse culto agora, ao vivo, ou que vai acessá-lo em outro momento, fala com esta pessoa. Deus, em nome de Jesus, abençoe com a vida transformada. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pelos irmãos desta igreja, que têm sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Pai, desperta o coração daqueles que não têm tido essa disciplina espiritual, que a fé seja fervorosa e nos leve a esse comprometimento. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, pelas campanhas das cantinas e pelas que ainda virão. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por cada irmão que dedicou seus dízimos e ofertas hoje. E se há alguém fazendo aniversário esta semana que esteja acompanhando esse culto, abençoe esta vida com saúde e muitos anos de vida. Se houver algum casal fazendo aniversário de casamento, abençoe este casal, fortaleça o Senhor nesta união, proteja-os das armadilhas desse mundo. Assim nós louvamos, pedimos que nos dê uma semana guardados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Vou em paz, que Deus abençoe a você que acompanhou o culto. Obrigado pela presença, Deus abençoe.